agora é saúde. Olha só esse dado. A cada 11 pessoas no mundo, uma é diagnosticada com diabetes. Aqui no Brasil, no ano passado, mais de 7% da população adulta descobriu a doença. Isso representa, viu, Sabrina, um aumento de 40% em relação a 2006, segundo uma pesquisa divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde. Bom, esse então é o nosso assunto hoje do quadro Cuide-se no BG. E aí, para esclarecer dúvidas, claro, né? Está aqui com a gente no estúdio um especialista, endocrinologista, doutor James Hugo Grutner. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bem-vindo ao Balanço Geral. Doutor, muito boa tarde para você. Boa tarde, a gente começa falando sobre os sintomas, né? Sintomas da diabetes. Qual que é o principal e o que a pessoa precisa ficar alerta? Bem, o diabetes, a princípio, o diabetes mellitus tipo 2 é uma doença de aparecimento tardio, normalmente entre a quarta e a quinta década, né? E principalmente ela é muito pobre em sintomas, né? Quando a glicemia ultrapassa 180 miligramas por decilitro no sangue, nós temos um aumento, né, de volume urinário, consequentemente um roubo de água do organismo por perda de glicose, né, via renal e uma falta de água no corpo, o que leva ao aumento da sede. Mas são sintomas muito pobres esses, né? É uma doença que não dói, ela é silenciosa. É possível falar em prevenção, por exemplo, o que comemos influencia nessa questão? Na prevenção, principalmente, o diabetes é uma doença genética, né? Então, as pessoas que têm histórico familiar, segunda, primeira geração, terceira geração com a história de diabetes, elas devem, a partir aí da faixa de 40 anos, né, procurarem um médico, né, não precisa ser especialista, né, para fazer um exame de glicose, de glicemia, tá? Ou então aqueles que percebam, né, mudanças de aumento de volume urinário. Uma coisa que chama muito a atenção no diabético é o início da necessidade de urinar à noite, muitas vezes, tá? Mas na alimentação, por exemplo, né, o que prejudica aquelas pessoas que são diabéticas ou que iniciaram com quadro de diabetes, né, a parte de obesidade, por exemplo, ela prejudica, né? O sedentarismo prejudica, potencializa, o tabagismo prejudica também, tá? Então, ter uma alimentação saudável, ter um estilo de vida saudável, né, ele ajuda muito, né, no controle da doença. Certo. Bom, até agora o doutor trouxe já um pouco, né, panorama de como os cuidados. E você aí de casa, a partir de agora, então, pode participar. Tem alguma pergunta que gostaria, uma explicação aqui ao vivo? Então, envie a mensagem para o nosso WhatsApp 988846107, que daqui a pouco o doutor James volta aqui ao nosso estúdio para responder. Obrigada por enquanto, doutor, e até daqui a pouco. Até. A gente volta agora com o quadro Cuide-se no BG e o assunto de hoje é diabetes. Vamos conferir quais as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores? Você que assiste, participa, manda uma olhada na primeira pergunta agora, aqui na nossa tela, ó. O Adelson Luna mandou, doutor, quais os alimentos o diabético deve evitar comer? Quer dizer, o paciente que já descobriu que tem o diabetes, então quais alimentos ele deve evitar? Todos os alimentos que tenham glicose na forma molecular. Então, açúcar branco, mascavo, mel e melado, né, são alimentos extremamente proibidos para as pessoas que têm o diagnóstico já de diabetes, né? A gente tem mais uma participação aqui no WhatsApp. A pergunta agora é da Sueli. Gostaria de saber quais são as frutas mais recomendadas para um diabético, doutor? Não existe proibição especificamente de frutas. As frutas, elas contêm glicose também, tá? Mas a quantidade, né? O diabético ele deve comer em pequenas quantidades, né, em intervalos pelo menos de 3 em 3 horas, né, para evitar o excesso de glicose ingerida. Tá certo. Mais uma pergunta agora, vamos dar uma olhada quem mandou pra gente, foi Suzana. Diabetes é hereditário? E aí tem um dado bem importante, né, doutor, Sim. antes da gente conversando aqui. O diabetes tipo 2, né, ele é fortemente hereditário, né, pode pular gerações, mas normalmente
né, filhos e netos e bisnetos diabéticos têm grandes chances de serem diabéticos também. Doutor, você comentou a questão das frutas antes, né? Que é preciso ficar atento a essa questão. Isso porque toda fruta tem açúcar, né? A pessoa precisa ficar atenta a isso. Atualmente, como as frutas elas passam por um processo, né, de armazenamento prolongado, isso acaba aumentando a quantidade de açúcar simples, né, dentro das frutas. As frutas, então, e as doces, né, as frutas mais doces, elas são mais prejudiciais, na verdade, mas não proibidas. Agora, né, ingerindo uma quantidade pequena de cada vez. Que é a frutose chamada, né? Não, aquele açúcar, a glicose, mas a frutose do açúcar ali também, né? A frutose ela vai ser desdobrada, né, pelo metabolismo digestivo, a glicose, né? Agora, existem consequências, muitas vezes, do diabetes. A gente fala da questão da visão, estar também entre o índice de muitas amputações. Quais são os cuidados, hein, doutor? A meta para quem é diabético, né, é ter a hemoglobina glicada, que é um exame de laboratório que deveria ser feito trimestralmente. A meta é estar abaixo de 7% de glicosilação proteica. Que a glicosilação é exatamente, né, e a glicotoxicidade é o que leva às complicações crônicas da doença, né, complicações renais, oftalmológicas, neurológicas periféricas, cardiológicas, neurológicas centrais, né, e de extremidades, né, onde vão as amputações. A gente tem mais uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp. Vamos ver de quem é a dúvida agora, do Diego, do Glória. Por que os diabéticos têm problema de cicatrização, doutor? O diabético que não se cuida, que fica fora de meta por um longo período, tá? Ele vai ter, obviamente, a circulação periférica, a microcirculação afetada inicialmente, principalmente em membros inferiores, tá? Que é a parte mais distante do centro, né, do coração. A má circulação e a neuropatia também que acontece, ela vai fazer com que a cicatrização, o processo, né, de conhecimento do organismo da lesão fique diminuído e a chegada de defesa também fique diminuída. Dá tempo para mais uma perguntinha, pessoal que está mandando aqui para a gente. Vamos acompanhar então agora a pergunta da Débora. O que pode acontecer se o diabético tomar insulina em excesso? O diabético, uma vez que ele tenha as células beta já destruídas, tá, insuficientes, ele não vai ter insulina e vai ter que aplicar insulina, vai ter que fazer aplicação de insulina, né? O excesso de insulina, ele pode gerar hipoglicemia, que é um fator grave, também agudo no diabético. A hipoglicemia, né, ela pode resultar num AVC por lesão, né, neuronal central. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui no Balanço Geral, por esclarecer principalmente as dúvidas do pessoal aí de casa. A gente recomenda que os diabéticos, né, procurem seus especialistas. Boa. Né? Importante. Muito obrigada, viu, doutor? Boa tarde. Bom,